Muito bem, meus queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Como eu costumo falar, e até é um ditado que diz, né? Quem está vivo costuma aparecer. E, embora eu tenha perdido um pouco o interesse de fazer vídeos aqui para o Facebook, ultimamente eu tenho sentido uma cobrança, né, no meu coração de fazer, porque às vezes um vídeo como esse pode ajudar, nem que seja uma pessoa sequer, né, que está precisando escutar algo referente àquela mensagem, tá? Então, hoje eu vou trazer esse vídeo aqui, que é uma meditação sobre a palavra de Deus. O meu desejo é que você reflita acerca daquilo que vai ser comentado aqui. Amém? Eu vou estar abrindo aqui a Bíblia no livro de João, tá? O apóstolo João, no capítulo de número 1, no versículo 45 em diante, tá? Diz assim, ó: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Amém, queridos? O tema aqui dessa meditação da palavra é: não resista ao chamado de Cristo para a tua vida, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que eu não quero falar sobre o chamado ministerial, tá? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, quando a palavra chamado é colocado em algum sermão, é sempre naquela condição de que o chamado de Deus para você ser um pastor, você ser um missionário, você ser um levita. Só que hoje não, tá? Aqui não. O chamado do qual eu quero me referir a vocês, que eu quero falar alguma coisa para vocês, é o chamado de Cristo para que nós, pessoas, possamos nos aproximar dele, que nós possamos começar a entendê-lo e andar com ele e conhecer ele. Esse chamado, querido, ele é para todos. Todas as pessoas, elas estão aptas a receber esse chamado. Enquanto o chamado no sentido ministerial, ele é um pouco mais fechado, né? Nem todos são chamados para mestres, nem todos para pastores, nem outros para bispos e tudo mais, né? Cada um na área ministerial tem o seu chamado específico. Amém? E hoje aqui eu quero falar sobre o chamado pessoal. É o chamado de você se tornar um servo, uma serva de Deus através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, queridos? Nós vamos voltar aqui um pouquinho, ó. No versículo 45 de João 1, Filipe, tá? O que aconteceu? Filipe, ele foi chamado por Jesus. Jesus foi até a Galileia, achou Filipe e chamou, disse: vem, me segue, Filipão. Então Filipe, que era de Betsaida, a cidade de Pedro e de André, começou a seguir a Jesus. Por quê? Filipe, ele enxergou algo em Jesus que provavelmente o atraiu, que o inspirou a segui-lo como um mestre. Tanto é que quando, no versículo 45, Filipe ele vai até Natanael, ele diz para Natanael: olha, havemos achado aquele de quem a lei de Moisés ele fala, né? Ele quis dizer assim: olha, não tem a lei de Moisés que nós reverenciamos, que nós aprendemos, que nós entendemos que é a lei de Deus? Não fala de um Messias, um cara que vai vir para trazer ordem aqui à nossa existência? Pois é, nós encontramos esse rapaz. E o que acontece? Natanael ele diz: olha, quem é ele? Aí Filipe diz, né? O nome dele é Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael ele fala: pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Né? Nazaré era conhecida como como um lugar, né? Um bairro, para assim dizer, um estado pobre, sem referência de grandes nomes, né? Que saíram dali em destaque ali na história de Israel. Era um lugar que, humanamente falando, não era um lugar propício para que o rei da glória, né, que o Messias, surgisse dali. Aí quando Filipe falou: olha, o nome dele é Jesus e ele é de Nazaré, então Natanael já ficou com o pé atrás, disse: pode alguma coisa boa sair daí? Será que vale a pena ir até esse cara? Mas como Filipe já estava cheio de fé e esperança de que aquele era o Messias, ele disse: só vem ver, tá? E o nosso chamado para andar com Jesus é muito parecido, queridos, é muito parecido.
Hoje eu tenho 42 anos praticamente. Eu vou fazer 42 anos daqui a pouco aí. 4.2 FM. Tá? Eu me converti quando eu tinha ali os meus 17 anos de idade. Ou seja, já vai fazer 25 anos que eu me converti. Já faz um tempinho já, né? Tô ficando velho. Mas, queridos, quando eu entrei ali numa igreja, que eu levantei minha mão ali e aceitei a Jesus, não foi porque eu conheci Jesus ali, naquele momento. Não foi porque eu cheguei naquela igreja e o pastor, não foi nem um pastor que estava pregando, era uma irmãzinha ali, porque era um culto de jovens no sábado à noite, né? Aquela irmã ela começou a falar de Jesus, eu entendi sobre Jesus e me converti ali. Não. Naquela noite que eu me converti, já havia um histórico antes daquilo ali. O meu coração ele já tinha sido já massageado por Deus, ele já tinha sido amolecido ali de alguma forma. Eu já tinha sido de certa forma moldado para aquele momento. E como foi que isso aconteceu? Eu lembro que me converti aos 17, mas aos meus 14 a 15 anos mais ou menos, eu tinha várias amizades e boas amizades, e algumas eu retenho até hoje. Alguns são até servos de Deus também, como eu sou. E eu lembro que um amigo meu, né, um amigo meu de nascença, um amigo meu que foi criado comigo desde o berço, né? Eram vizinhos ali, nós temos essa amizade até hoje. E nós temos já vivido altas aventuras ali e tudo mais, né? A infância, pré-adolescência e ali um pouco da adolescência também. E esse rapaz, ele chegou pra mim e ele disse: olha, Jorge, tem um lance pra te falar aí. E eu disse: fala, né? Como Natanael disse: fala. E ele disse: olha, eu conheci Jesus, eu me converti, eu virei crente, agora eu sou irmão. E eu lembro, querido, que isso aí me deixou bugado, né? Porque eu disse: como assim, filhão? Você é inteligente, você é bonitão como eu sou também, somos jovens, temos um monte de sonhos aí para viver, um monte de metas, um monte de coisas loucas para fazer, e tu tá dizendo agora que é crente, cara? E ele disse: sou crente. E ele falou para mim assim: ó, eu não sou crente, como você também vai ser. E ele começou a falar de Jesus para mim. E até ali, quer dizer, eu não prestava atenção em nada do universo cristão evangélico, nada. Eu fui criado num berço católico, né, de cristandade católica, né? Minha mãe e meu pai eram católicos. Eu ia para as igrejas católicas nos domingos, uma vez ou outra, não sempre, tá? E eu sabia quem era Deus, eu até sabia quem era Jesus. Eu tinha ali uma formação cristã, tá? Mas eu não tinha um desejo de conhecer a Deus. Eu era meio que obrigado a fazer parte daquela bolha ali, né, de informações religiosas. Eu não queria fazer parte daquele mundo, eu era meio que obrigado. Então eu não ligava para o evangelho, eu não ligava para as coisas de Deus. E eu não prestava atenção em igreja, eu não prestava atenção nos irmãos com Bíblia no meio da rua, eu não prestava atenção em louvor, eu não prestava atenção em nada. Mas aquele rapaz, ele chegou para mim e disse: olha, eu vou te levar até um círculo de oração. E eu fui por consideração a ele, eu não fui porque eu queria ir, eu fui por consideração a ele. E quando chegou ali naquela casa, no círculo de oração, eu lembro que os irmãos, eles foram até a parte de trás da casa, no quintal. Aí fizeram um círculo, né? E mandaram eu ir pro meio do círculo e me ajoelhar. E eu só fui, querido, porque o meu amigo estava ali presente e eu estava confiando de que ele não ia me sacrificar. Perdão, ele não ia me imolar ali, né? Eu sei, é possível que ele me chamou aqui para ser sacrificado aí com os irmãos. E eu fui ali pro meio do ciclo, querido, e eu me ajoelhei todo errado, todo por fora, não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo, tá? Aí, quando eu me ajoelhei ali, eles começaram a orar. Eles começaram a clamar ali a Deus, eles começaram a impor as mãos ali sobre mim. E eu lembro que esse meu amigo, ele ficou orando e falando em línguas estranhas. E eu comecei a pensar: meu irmão, o cara pirou de vez, o cara tá louco, velho. Ele vai ter que ser internado no manicômio, porque esse não é mais o meu amigo que eu conheci, esse cara é outra pessoa. Eu achei aquilo super estranho. E quando acabou aquele momento de oração, que eu me levantei, os irmãos vieram, me abraçaram e disseram: ó, Deus é contigo, e aquela conversa de crente. E quando eu saí dali, daquele culto, queridos, talvez não por causa de um poder divino, não porque aconteceu algo sobrenatural na minha mente, mas só por causa de tudo aquilo que rolou, eu saí encucado. E a partir daquele momento eu comecei a prestar atenção
nas igrejas. Quando eu passava de frente a uma igreja, eu olhava para dentro e via os irmãos lá, escutando o pastor pregando, um louvor rolando, e as pessoas orando. E eu comecei a prestar atenção nas rádios evangélicas, quando eu estava em algum lugar que tinha alguma pessoa sintonizada numa rádio evangélica, ali onde havia uma pregação, um louvor, eu comecei a prestar atenção. Eu comecei a prestar atenção nos louvor, comecei a prestar atenção na camisa de pessoas que eram evangélicas, que tinham ali os esmilinguidos, que tinham a mensagem de Deus. Quando eu recebia aqueles panfletozinhos, né, aqueles chamados santinhos, eu costumava amassar e jogar fora. Mas a partir dessa experiência eu comecei a prestar atenção. Quando alguém me dava um panfletozinho, um santinho lá com a mensagem evangélica, eu lia e eu me esforçava para tentar entender. A partir daquele momento eu comecei a prestar atenção na voz de Deus me chamando. Eu comecei a prestar atenção nas mensagens que Deus tinha preparado através de pessoas para alcançar a minha vida. Quando a gente volta lá para o texto de João 1, no capítulo 45, nós vemos que não foi Jesus. Jesus chamou pessoalmente a Filipe. Mas Natanael já não foi Jesus que chamou pessoalmente. Já foi o quê? Filipe, através de Jesus, que foi até Natanael. E Natanael, ele só foi até Jesus porque ele ficou curioso por aquilo que Filipe falou. E é assim que Deus age. Às vezes as pessoas, elas querem se aproximar de Deus, elas querem ir para a igreja, mas elas querem estar preparadas. Eu já escutei inúmeras vezes as pessoas falarem assim: ah, irmão, eu vou ser crente quando eu estiver preparado, quando eu estiver pronto, quando eu achar que é a hora. Quem que já falou de Jesus para alguma pessoa, não escutou alguma pessoa falando isso? Ou você que está me ouvindo aí, ou assistindo esse vídeo, talvez você já tenha falado isso muitas vezes para as pessoas que têm te chamado para ir para a igreja, para você se tornar um servo de Deus. E a desculpa é: quando eu estiver preparado. Eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos. Sabe quando é que você vai estar preparado para aceitar Jesus na tua vida, assim, reconhecê-lo como Senhor e Salvador e andar com Ele? Nunca. Nunca você, eu ou qualquer outra pessoa estará preparado para andar com Deus. Porque não é nós que escolhermos andar com Deus, mas é Deus que escolhe nos chamar. Cabe a nós tomarmos a atitude de ouvir ou não a voz de Deus. Sabe, eu fico até desconfiado quando uma pessoa diz assim: não, eu quero ter uma experiência sobrenatural, aí eu sei que é Deus falando comigo. Ninguém vai ter essa experiência sobrenatural nos dias de hoje. A Bíblia já foi feita, a Bíblia já foi fabricada, a Bíblia já está na sua totalidade já, e a Bíblia já fechou. Nós somos apenas uma extensão da Bíblia, a igreja moderna. Então ninguém vai ter mais contato com o anjo, com o demônio, com a voz de Deus vindo do céu, falando diretamente. Não, a Bíblia é a revelação suficiente de Deus para nós entendermos o que Deus tem para a nossa vida. Eu particularmente sou até desconfiado quando eu escuto algum irmão, alguma irmã dizer: não, irmãos, é porque eu tive uma experiência, eu vi um anjo, sabe? Eu fico com o pé atrás com essa pessoa. Eu não acredito que crente tem que ver anjo. Um crente que diz que vê anjo, eu fico com o pé atrás. Eu digo: será que essa pessoa é crente mesmo? Será que ela não está mentindo, não? Será que ela não está inventando isso aí para aparecer, não? Não é ver demônio, não, é porque eu vi o demônio. Viu, filho? O demônio... Como assim? Como ele era? Ele tinha chifre mesmo, ele tinha um rabo de seta mesmo, ele tinha um garfão na mão mesmo? Como era esse demônio? Sabe, queridos, é estranho quando uma pessoa que se diz servo de Deus diz que viu anjo, que viu demônio, porque isso não tem essa direção na Bíblia, não tem essa revelação na Bíblia que a gente vai estar vendo anjos e demônios no dia de hoje, para que nossa fé seja abastecida ou aquecida. Nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé, tá? Então não espere ter uma grande revelação de Deus. Não espere ter uma experiência sobrenatural com Deus e você se sentir preparado e cheio de fé para seguir a Deus. Não. Você tem que seguir a Deus simplesmente porque a Bíblia fala que Ele é Deus e porque alguém pregou, alguém te chamou e você vai acreditar que é verdade. É pela fé. Tá? E foi isso que aconteceu comigo. Eu nunca tive uma experiência sobrenatural com Deus. Eu nunca vi nada de sobrenatural, nunca na minha vida, nesses 25 anos que eu ando com Jesus, que eu já participei de inúmeras igrejas, eu nunca tive uma experiência sobrenatural, de ver algo fora do natural, no sentido assim, de ver um ser sobrenatural, um ser de outro mundo, ou uma voz que o céu se abriu e veio uma luz, uma voz falou comigo. Nunca, e nem quero, tá? Eu só quero ver anjo quando eu for pro céu. Aqui na terra não. Aqui na terra eu tenho a Bíblia para me ensinar o caminho que eu tenho que andar. Então quando eu fui ali para a igreja, que eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador, o meu coração estava pronto, o meu coração estava preparado para arriscar essa nova caminhada, porque na verdade eu me arrisquei, tá? Eu, quando me converti, eu não sabia se eu ia ficar firme. Eu disse: sabe de uma coisa, é tanta informação, é tanta
tanto meio de comunicação trazendo Cristo até mim, até minha audição, até a minha visão, até, né, os meus sentidos captarem, que eu vou dar uma chance. Foi quando eu abri meu coração e deixei Jesus entrar. E quando Jesus ele entra com o coração aberto, um coração contrito, um coração arrependido, alguém desejoso realmente de conhecê-lo, então ele faz morada naquele coração. E a partir dali até aqui, que eu tenho andado com Cristo, aos trancos e barrancos, sim, mas eu tenho andado com Cristo. Eu tenho sido um servo de Deus. Eu tenho buscado, dentro das minhas limitações, dentro das minhas fraquezas, eu tenho buscado honrar a Deus da melhor forma que eu posso. Isso tudo por quê? Porque um dia ele me chamou. Pessoalmente, irmão, não. Eu nunca vi Jesus, eu nunca escutei a voz audível de Jesus, nunca. Mas eu creio que quando aquele meu querido irmão, que veio falar de Jesus, que me levou lá para o círculo de oração, que aconteceu aquela experiência maluca, eu sei que ali era Jesus, que estava usando aquelas pessoas para falarem comigo. Depois, cada hino, cada programa em rádio, cada igreja que eu passava, eu olhava para dentro da igreja assim e via ali um irmão pregando, alguém cantando, uma pessoa orando. Eu sabia que em cada uma dessas situações, por menores que fossem, era Jesus dizendo: ó, eu estou aqui, vem. Tá? E eu quero continuar aqui, ó, no livro de João 1, no versículo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse... Jesus viu Natanael se aproximando e ele disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E queridos, Jesus falou isso porque ele conhecia Natanael, ele sabia quem era Natanael, porque ele é Deus, tá? Mas só que Natanael falou no versículo 48, disse-lhe Natanael, né? De onde me conheces? Você que está dizendo aí que eu sou um grande israelita, que eu sou um cara bom, bem na fita, tu me conhece de onde? Não é verdade, querido? Quando uma pessoa fala pra você assim, uma pessoa chega com muita intimidade, quando uma pessoa chega falando algo de você e você não conhece aquela pessoa, você nunca falou com aquela pessoa ela não tem como saber da tua vida. A primeira coisa que vem na nossa mente, se a gente não falar, mas a gente pensa: que essa pessoa está falando isso aí de mim, ela me conhece de onde? Mas Jesus falou, ó. Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando você estava embaixo de uma figueira. Queridos, como Jesus viu Natanael ali embaixo da figueira? É porque Jesus é onipresente. É porque, querido, Natanael provavelmente era uma pessoa que já tinha um chamado de Deus na sua vida. Ele provavelmente ia para aquela figueira. A Bíblia não demora explicando esse tipo de coisa, mas eu imagino que seja assim. Ele ia para aquela figueira com uma certa rotina, com uma certa regularidade. Provavelmente ele ficava meditando na palavra de Deus. De repente ele ficava até orando ali a Deus. De alguma forma, aquele momento na figueira ali era um momento onde ele tinha algum contato com Deus, colocando a sua fé em prática. E como Jesus é Deus, então ele via Natanael tentando interagir com ele ali nessa meditação. E aí quando ele dizia: eu te vi embaixo da figueira, talvez Natanael na hora achou: poxa, ele estava aqui com Filipe, tão distante, e ele me viu lá. Ele adivinhou, né, na mente de Natanael, ele adivinhou que eu estava na figueira. Esse cara é sobrenatural. Ele pirou, porque Jesus adivinhou, né, entre aspas, porque não foi isso que aconteceu na verdade, que ele estava embaixo de uma figueira, quando na verdade Jesus já o via há muito tempo buscando, porque Jesus já falava no coração dele, Jesus já estava preparando a mente dele, moldando ele para aquele momento que ele ia se encontrar pessoalmente com Jesus. E conosco é muito parecido, com você que está vendo esse vídeo é muito parecido. Jesus está te moldando, Jesus ele está te chamando, ele está te avisando, ele está te alertando: eu estou aqui, eu quero que você venha até mim. E a pessoa fica resistindo, a pessoa fica dizendo: não, depois eu vou, eu não quero, esse negócio de ser crente é muito louco, não tem nada a ver, eu não curto, não gosto, eu não acho bonito. Mas Jesus, querido, ele está te chamando porque ele te quer do jeito que você está. Ele quer que você venha até ele porque ele quer trabalhar na tua vida. Aí quando Jesus falou isso, né, que eu te vi lá embaixo da figueira, aí Natanael respondeu do versículo 49. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Amém? É isso que acontece quando a pessoa ela se abre, que ela abre mão da incredulidade, do medo, da dúvida, da timidez, da covardia, do apego às coisas materiais desse mundo. E a pessoa ela vai adiante de Deus. Jesus então ele se revela para aquela pessoa, mostrando que já conhece aquela pessoa antes mesmo daquela pessoa o procurar.
e a pessoa ela é transformada de tal forma que ela consegue reconhecer o senhorio de Cristo. Antes de eu entregar a minha vida a Jesus, Jesus só era uma figura num quadro, ou um cara lá talhado, né, na madeira ali, como na minha visão, era somente um ornamento para deixar a igreja mais religiosa. Mas depois que eu conheci a Jesus, eu entendi que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, que Ele reina, e que futuramente, seja por morte ou por arrebatamento, Ele vai me levar para junto dele, eu vou viver eternamente com Ele. E se Jesus está te chamando, se Ele te chama, é porque Ele tem esse mesmo plano para a tua vida. Cabe a você, meu irmão, cabe a você, minha irmã, a abrir o teu coração e viver isso em nome de Jesus. Abra mão da tua religiosidade, abra mão do teu orgulho, da tua soberba, abra mão daquilo que tem te prendido nesse mundo e coloca a tua vida nas mãos de Deus, porque você fazendo isso, você vai receber algo que você pode viver 1000 vidas aqui nessa terra e você nunca vai conquistar por conta própria, que é você ter o direito de viver eternamente com Jesus no céu. Só Ele pode te dar esse direito. Para isso você tem que chegar até Ele, se aproximar dEle e reconhecer que Ele é Deus na tua vida. Amém? Muito bem, meus queridos, era isso aí que eu gostaria de trazer sobre meditação da palavra hoje para você, que essa palavra entre no teu coração, fale a teu espírito, que você que já é cristão, você que já anda com Deus, que isso possa te fortalecer para você entender como é importante o chamado de Deus para a tua vida, tá? O chamado para você andar com Ele. Mais uma vez eu repito, eu não estou falando de chamado ministerial, de ser pastor, de ser pregador, de ser levita, não. É o chamado de você andar com Ele, que você possa valorizar ainda mais esse chamado. E principalmente para você que não começou a caminhar com Jesus de fato, que você não entregou a vida a Ele de fato, e você ainda não é aquela pessoa convertida, arrependida dos pecados e desejosa de seguir a Deus, que essa palavra possa fazer florescer esse sentimento no teu coração. Amém? Fiquem na paz, que o Senhor vos abençoe. Até o próximo e tchau.